Bom dia, pessoal. Um ótimo sábado para todos, muita luz e energia positiva para todos vocês. E hoje eu queria falar um pouco com vocês, sobre as nossas primeiras incorporações, Porque as primeiras incorporações da gente são inesquecíveis, A primeira vez que eu me incorporei, eu me lembro, que eu tinha uns 14 anos. Eu estava na casa da minha mãe, Eu estava sentada na cozinha e chegou um amigo nosso, que é médium também, E naquele dia ele estava muito carregado e ele passou mal. E eu só me lembro que quando ele sentou na cozinha, eu só me lembro assim que eu dei um pulo. Eu dei um pulo. Eu bati com a cabeça, tinha um quadro na parede, aquele quadro que tem Jesus, com seus discípulos, e eu bati com a cabeça no quadro, é só o que eu me lembro. E ali chegou o seu Ogum, E o seu Ogum já chegou, e ele já se apresentou, E já trabalhou, naquele dia. Depois daquele dia eu comecei a frequentar a casa do meu tio, E ali eu me desenvolvi, No mesmo ano, Meses depois, eu me desenvolvi, chegou o meu Exu, O seu Exu Caveira, e eu fui desenvolvendo, Aí chegou os Cosme, a Preta Velha, a minha Pombagira, Maria Padilha, a Maria Bonita, e eu fui trabalhando, Na casa do meu tio durante um tempo. Mas assim, a gente não esquece, A nossa primeira vez. E, gente, eu me lembro, que teve uma vez que eu trabalhei e eu me lembro que eu fiquei um tempo desacordada, Só que eu estava dormindo e ao mesmo tempo acordada, porque eu me lembro que a minha tia me chamava, Alessandra, eu escutava aquela vozinha assim de longe, só que eu não conseguia acordar. E eu fiquei um tempo ali, E depois eu fui despertando, fui acordando. Então, gente, é incrível, o que a gente sente, É impressionante, Porque quando eu ia nas casas, que eu ia visitar, que eu não trabalhava ainda, eu sentia muita irradiação, parecia que meu coração ia sair pela boca, eu sentia assim, meu coração palpitava muito forte, Eu ficava toda trêmula e eu achava que eu estava com medo das entidades, E, no entanto, toda vez que eu pisava numa casa de religião, eu sentia assim, parecia que eu ficava assim, em 3D, Eu sentia muito assim, meu corpo pulava, Parecia que eu ia pular ali no meio, parecia que eu ia sair correndo, não dá para explicar a sensação, E no começo, assim, que a gente está desenvolvendo, comigo foi assim, Eu me lembro que eu girava, assim, e eu via aquele mato como se ele colasse nas minhas pernas, Parecia que aquele mato tava fechando as minhas pernas e eu me via girando, eu me via de um lado do outro, mas eu não conseguia controlar aqueles impulsos, Eu não conseguia controlar aquela situação que estava acontecendo comigo. E depois, com o tempo, a gente vai se adaptando, A gente já começa a entender melhor e a gente também se prepara, para isso. A gente começa a fazer todo um preceito, E tu começa a aprender com as tuas entidades, com as práticas. E vem os estudos também, É muito importante a gente estudar para entender, o que acontece, Eu sempre falo assim que eu sou uma média semiconsciente, É muito difícil hoje em dia um médium ser inconsciente, total, São raros. Já aconteceu sim, várias incorporações minhas, de eu perder totalmente a visão, de eu perder tudo, de eu não lembrar de nada. Muitos trabalhos que foram feitos, até hoje, há pouco tempo, eu trabalhei e eu não lembro exatamente de nada mesmo, me tiraram tudo. Geralmente, gente, o que acontece quando a gente está trabalhando? A gente fica assim, depois que tu desincorpora, algumas coisas ficam na tua mente, não é tudo, No decorrer do trabalho, algumas coisas vêm na mente da gente, a gente se lembra de algumas coisas, Só que comigo acontece assim, ó. Geralmente, depois que eu desincorporo, eu fico meio fora do ar, Aí vem aqueles
flashes, né? E algumas coisas fica, né? Aquilo que é para ficar, fica mesmo, mas muita coisa vai saindo, né? É incrível, porque no começo tu te lembra de algumas coisas, né? Comigo é assim, não consigo me lembrar de tudo, porque eu tento me lembrar às vezes e não consigo. E depois, com o tempo, daqui a 1 hora, 2 horas, tu tenta te lembrar daquilo que tu lembrava e tu não consegue lembrar. Conforme as horas vão passando, aquilo vai se dissipando, vai indo embora. No outro dia eu tento lembrar o que foi feito, o que foi dito, e eu não consigo. Na hora sempre vem aquela coisa, aquela imagem, algumas coisas ficam, vem na mente, tu fica com aquela intuição, porque as entidades elas deixam mesmo, né? Tu tá aprendendo junto com elas para te ver o que tu precisa ver, né? E depois, com algumas horas passando, aquilo vai indo embora. Aí eu não lembro de nada, eu tento me lembrar e depois eu sempre me esqueço, não consigo. É que nem o sonho, né, gente? Eu sempre digo que o sonho também, né? Não deixa de ser uma mediunidade. Por quê? Porque quando a gente dorme, o nosso espírito ele se desprende do nosso corpo, né? É o nosso perispírito, né? Ele se desprende da matéria. Então, muitas vezes quando que ele retorna para o nosso corpo, no outro dia, quando a gente acorda, tem algumas coisas no sonho que a gente lembra, outras não. Muitas vezes a gente não lembra de nada, porque na verdade quem tem que lembrar é o nosso espírito, né? Então, aquilo que é pra gente lembrar, a gente lembra. Muitas vezes tu vai lembrar de um sonho daqui a 1 ano, aquele sonho vem e tu consegue te lembrar. E é mais ou menos isso, né? Então vem aquele sonho, vem aqueles flashes, assim tu te lembra, mas tu não consegue lembrar de todo o sonho. E é mais ou menos isso, né? Tu tá trabalhando, depois que tu desincorpora, tu vê algumas coisas que aconteceram, mas daqui a pouco eu tento lembrar, eu firmo meu pensamento, mas eu não consigo saber o que, né? O que se passou, né? Aquilo vai saindo, vai indo embora de uma tal maneira que eu não consigo lembrar. Então isso é médio semiconsciente, né? Então, gente, a mediunidade, assim, para cada pessoa é de um jeito diferente, né? Cada pessoa recebe de uma forma, né? Comigo foi assim que aconteceu, né? E é incrível, né, gente? É incrível porque eu tive muitas experiências assim inexplicáveis, né? Com os meus guias, com os meus protetores, né? E uma vez também, né, um amigo meu pegou um espírito, né, que não estava muito assim, que não estava numa vibração boa, que não era para estar ali, né? E aí nós rezamos, né, o Pai Nosso, rezamos uma Ave Maria, né, e pedimos para que aquele espírito se retirasse, pedimos licença para aquele espírito, né, que aquele espírito se retirasse dali, né, que ele pudesse voltar ao seu estado normal, né. E é incrível, né, gente, porque é uma vibração muito forte. Eu já recebi também, né, espíritos que não tinham uma frequência, né, positiva, e depois que tu desincorpora, né, que eles vão embora, tu fica numa vibração muito forte, numa energia muito densa, muito pesada, tu sente, né? E a gente que tem sensibilidade, a gente recebe muito isso. Então, tu tem que firmar o teu pensamento, né? Tu tem que ter um pensamento positivo, tu tem que te conectar com as forças, né? Tu tem que estar firme com o teu anjo da guarda, né? Então, a gente tem que estar sempre em dia, né? Então, a gente que é médio, que está desenvolvendo, né? É sempre bom, a gente sempre tem que fazer um banho, né? Um banho de descarga, sempre acendo uma vela para o seu anjo da guarda, né? E é muito importante, gente, porque a gente é suscetível a muitas energias, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, até com a gente que já é médio, que já trabalha, né? A gente recebe muito. Então, a gente tem que estar bem preparado, né? A gente tem que estar sempre vigiando os nossos pensamentos, né? A gente tem que estar sempre firme, porque, gente, não é fácil tu lidar com forças, né? Forças extras, né? Então, é impressionante, gente. É impressionante mesmo, né? As pessoas me perguntam como é que tu fica depois que tu te incorpora. Eu fico muito bem, né? Muito bem, porque graças a Deus, graças a meus pais, né? Eles sempre me deixam super bem. Eu fico assim, parece que eu tô leve, sai 200 quilos de cima de mim.
incrível, mas quando eu trabalho, né, tanto no povo de Exu como na linha da direita, depois que eu trabalho eu fico leve, eu me sinto super bem, muito bem mesmo, eu sempre fico muito bem. O que me deixa mais cansada é quando eu faço trabalhos, né, para alguém. Quando eu faço trabalho para alguém, dependendo da situação, eu sinto muito o trabalho, né? E é incrível, porque quando eu trabalho, sempre as minhas entidades, né, meus pais me deixam super bem. Mas quando eu faço os trabalhos para as pessoas que eu tenho que trabalhar, eu sinto muito a energia daqueles trabalhos. Então eu fico às vezes eu fico um dia, dois, assim, pesada, sabe? Aí eu tenho que trabalhar, eu tenho que meditar, eu tenho que alinhar os meus chakras, aí eu faço meus banhos, né? E é muito importante a prece, faça sempre prece antes de dormir, agradeça, acordou, agradeça, obrigado, meu Deus, por mais um dia,